Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Polêmicas no Flu. Lady Gaga ou jogo contra o esporte? Bom, estava conversando lá com meus amigos enquanto estava vendo o jogo do Fluminense Aparecidense, em que eu comecei tranquilo e calmo e depois eu fiquei cada vez mais nervoso e revoltado. E papo vai, papo vem, a gente conversou sobre a questão do show da Lady Gaga, sobre o que eu acho. Mas antes de falar mais sobre esse tema, YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abacinados e também um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Bom, o Fluminense, para quem não sabe, ele vai jogar às 6h30, com o término do jogo ali por volta de 9 horas, né? 9h30, 9h10 no máximo. E de fato, você tentar sair do jogo e ir pro show da Lady Gaga, eu acho que vai ser meio difícil, tá? Se não impossível, justamente que isso daí possa acontecer. Que é o que eu acredito, que é o que eu tenho de crença. Então fiz um vídeo anterior que, para resumir, eu fiz toda a história justamente, né, do show da Lady Gaga até chegado no Rio, e depois eu falei sobre a minha proposta inicial, que foi justamente a questão do telão. Seria legal. E claro, os seus eventuais problemas que podem acontecer para não implementação do telão no Maracanã. Mas é claro também que eu acho que o torcedor ele vai ter que fazer uma escolha, que é ou ir no show da Lady Gaga ou ir ver o jogo do Fluminense. E bom, o que eu pude perceber e que eu falei muito com meus amigos é justamente que tanto o Marco quanto o Bruno, que estava lá comigo, é que a torcida do Fluminense está muito chateada, porque a gente começou a ganhar tudo mais, depois a gente empatou com o Vitória no último minuto, empatamos com o União Espanhola, perdemos contra o Botafogo e depois ganhamos no sufoco o Aparecidense. Ou seja, com claro viés de queda do time do Fluminense. O que é notável, né? Porque é essa escolha, né? É o Fluminense voltando ao normal e o torcedor do Fluminense voltando àquele eixo de pessimismo atrás de pessimismo, que pode até ser uma onda realista nessa situação toda. Então chega justamente a uma bifurcação. Bifurcação, para quem não sabe, é justamente quando você tem apenas um local, uma rua, por exemplo, que dá acesso a 2 ruas diferentes. E aí você tem que escolher entre a rua 1 ou a rua 2. Né? Ou você vai pro show da Lady Gaga, você tá bolado com o Fluminense, você não vai pro jogo. Ou você realmente não ia pro jogo, porque o jogo é caro. Ou você vai pro jogo e esquece o show da Lady Gaga, porque eu não acredito que quem vai pro jogo e depois vai pro show da Lady Gaga seja uma pessoa sã. Tá? Eu até cogitei em fazer isso, mas não acredito que eu vou fazer isso. Então, eu acho que nem para a torcida vai escolher isso. Mas antes de a gente comentar sobre isso, se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente e compartilhe. Os redes sociais na descrição de vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela, esse e-mail pode mandar patrocínio, vamos continuar falando mais sobre. Bom, e aí eu escolhi eu escolhi justamente a situação de ir pro jogo contra o esporte. Esquecer esse show da Lady Gaga. E é claro, né, só pra gente falar aqui, tá relacionado ali pelo menos
entre 200 a 400 milhões de pessoas ali, né, fazendo justamente como se fosse um Réveillon, um Réveillon no meio do ano. Até porque a Lady Gaga já anunciou que esse ano inteiro, se for fazer show, vai ser somente esse show mesmo, no Rio, e depois volta e faz shows justamente na Europa, nos Estados Unidos e só. Então, basicamente, quem quiser ver a Lady Gaga agora, pessoalmente, falar que teve com a presença dela ali, no mesmo recinto, vai poder falar, vai poder estar lá. E tem muita gente fora do país que vai ir, enfim. Então, o que importa não é a Lady Gaga. O que importa é o jogo contra o esporte. E aqui é justamente essa situação. Você é torcedor ou não do Fluminense? O qual que você acha que é maior? O Fluminense ou a Lady Gaga? Você acha que a Lady Gaga é tão importante assim? Ah, porque a Lady Gaga vai vir somente esse ano e nunca sabe quando vai vir depois. E aí? Isso daí importa pra você? E só pra fechar aqui, mais uma polêmica. Quanto você acha que vai vir justamente no jogo contra o Sport? Se foi 8 mil no jogo contra o Aparecidense, eu acredito que deve estar em torno de 14 mil, estourando 15 mil pessoas no Maracanã. Muito menos justamente pela influência do show da Lady Gaga e muito mais justamente pela influência dos últimos resultados que o Fluminense vem tendo. Que parece que pouco mudou. Tá bom? Espero que realmente eu tenha conversado com vocês sobre isso, né? O Fluminense é maior do que a Lady Gaga, sempre será. Só para trazer um sentimento de culpa justamente e também me posicionar que novamente eu estarei no Maracanã, setor leste inferior, de qualquer maneira, tá bom? Vai ser ter um dia tranquilo quarta-feira, porque eu não vou ter que sair para nenhum lugar, eu vou poder fazer tudo mais com calma, com mais qualidade, e isso daí vai ser interessante para mim, tá bom? Muito obrigado a todo casteiro, eu fico por aqui. Agradeço mais justamente essa conversa, esse ponto de desabafo, né? Eu sei que é complicado, mas tudo bem. Mas também é polêmico para quem conversa sobre esse tema. Se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente, compartilhe. Redes sociais, não esqueçam de vídeo. O YouTube é 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Às vezes o vídeo fica pequenininho, mas é só pra gente conversar sobre um ponto específico que eu queria conversar com vocês, tá bom? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, Guerreiro Tricolor!